O capítulo 6 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Saint Seiya Chaos Chapter, capítulo 6, Encontro ao Acaso. Nesse momento, 10 estrelas voaram dos confins dos céus até a dimensão que está além da compreensão humana. Uma viagem até o Armagedon. Os guerreiros do cosmo determinarão o destino da humanidade no campo de batalha, desconhecido por todos que habitam a Terra. Parte 1. A invasão ao território do caos. Seiya, Shiryu, Yoga e Shun chegam a uma dimensão estranha, jamais vista antes. Eles estavam há poucos instantes com seus outros companheiros, mas o cosmo de Atena e dos demais deuses foram isolados. De alguma forma, as Camuis que vestiam desapareceram. De repente, uma voz ecoa pela escuridão, perguntando se os cavaleiros deuses do cosmo não estão ansiosos por chegar na dimensão maligna do caos, o centro do campo de batalha. Explica que ela foi preparada por exército do cosmo, onde uma área de ligação hexa separa os deuses dos humanos. O tesouro do Olimpo, as Camuis, foram fundidas a seus cosmos. Eles de fato são os legítimos detentores, e agora elas fazem parte de seus corpos. Eles não podem vestir essas lendárias vestimentas por um longo período de tempo, devido a seus corpos humanos. Se o fizerem, perderão o controle de seus cosmos. Então, quando precisarem realmente das Camuis, após elevar seus poderes ao nível dos deuses, despertando o nono sentido, as Camuis se manifestarão uma vez mais. Essa é a grande vontade do traje divino que Hefesto usou todo o seu cosmo para criar. Você entende que essa voz que os alerta ressoa do mais profundo de seus cosmos. Yoga compreende que foi por isso que Zeus e Hefesto desapareceram. Os cavaleiros sentem a presença dos dois deuses do Olimpo. Eles explicam que da mesma forma que os guerreiros do cosmo, o núcleo das tropas de caos e seu deus ressuscitaram. Eles estão preparados para combater e adotar uma formação de batalha, esperando pelos cavaleiros deuses, os escolhidos pelos céus, que devem triunfar para proteger a existência do mundo do cosmo, pela terra e todos os seres vivos. Desde a era mitológica, os guerreiros do cosmo se ergueram novamente, após muitas gerações, para a decisiva batalha. Devem lutar com força e coragem. Os jovens cavaleiros entendem que as Camuis e seus corpos se tornaram um, protegidos pelo Icor. Essa foi a última mensagem que eles deixaram. Atena e os outros deuses avançaram. Eles não podem ficar naquele lugar. Precisam seguir em frente o mais rápido possível. Inimigos muito diferentes dos que já enfrentaram antes os aguardam. Não apenas isso, sentem que aquela dimensão se opõe à existência deles. Nesse instante, uma música invade o lugar. Os acordes encantam a todos. Parece que é uma música de boas-vindas. Nem acreditam que até mesmo os súditos do caos possuam sensibilidade para a música. Ao que parece, é o primeiro inimigo da força hexa do caos. O jovem que produz essa bela melodia dá boas-vindas aos guerreiros do cosmo, que chegaram às portas da ordem de combate. É o guardião da primeira fortaleza hexa, chamada Arcádia. É um dos 12 deuses do caos, Lorelei de Noel. Em outra região próxima, o deus Apolo pulveriza os súditos de caos com seu golpe Explosão Solar! Apolo está diante de Atena e Abel. A deusa lhe faz um pedido. Sei e os demais, ao serem separados deles, poderão ser capturados pelo exército da força hexa. Ela se preocupa.
Teme que não possam lutar contra a elite do caos, pois ainda não tem experiência suficiente com as lendárias Camus. Apolo compreende. Pede que conte com ele. Arriscará sua vida para ajudá-los. Todos os gloriosos do caos daquela região foram exterminados. Ele pede que Atena e Abel avancem até o quartel-general dos inimigos sem ele. Como uma estrela cadente, Apolo parte para ajudar os cavaleiros deuses. Os irmãos, filhos de Zeus, seguem juntos em frente. Parte 2. A poesia de Lorelei. O deus do caos continua bloqueando o caminho dos cavaleiros de Atena. Ceia não tem escolha. Será seu oponente agora. Pégaso quer saber, antes de derrotar Lorelei, onde encontra seu comandante. Mas o deus do caos não vê necessidade de revelar isso a alguém que está destinado a morrer naquele lugar. Como cortesia por terem chegado até o Hexa, poderá lhe contar apenas isso, enquanto caminham até a morte. Há 6 fortalezas que protegem o núcleo, que é chamado Indária. E em cada uma delas, existe um guardião, os mais poderosos entre os 12 deuses do caos. Desde os tempos primitivos, eles têm a habilidade de selar os 6 elementos do cosmo: humanidade, dever, respeito, coragem, lealdade e verdade. Para os guerreiros do cosmo como eles, o poder Hexa começou a eliminar seus elementos. Não há como evitar. Eles estão destinados a serem destruídos antes do Ragnarok. O Armagedon é um combate sagrado escolhido pelos deuses para impedir que intrusos interfiram nessa grande batalha. A formação Hexa é usada para reter aqueles que não são guerreiros oficiais do cosmo. Assim, o Imperador Amadeus completará o Ragnarok. Somente os legítimos seres do cosmo, os deuses do Olimpo, podem atravessar esta área e seguirem até o núcleo. Em outras palavras, o fato de permanecerem presos lá, ainda que em nome do cosmo, significa que seus poderes ainda são recentes, indignos de entrarem na guerra decisiva do cosmo contra o caos. Por isso, os deuses que invadiram junto com os cavaleiros foram mais longe. Os que ficaram para trás são indignos, não qualificados para lutar. Portanto, dormirão naquela terra por toda a eternidade. Lorelei começa a tocar seu violino. Ceia não permitirá. Se o deus do caos deseja brincar com eles, mostrará com seus punhos se está ou não qualificado para lutar. Ele avança. Lorelei o chama de tolo, mas responderá essa forte vontade do Cavaleiro de Pégaso com um Requiem para sua alma. O deus do caos lança sua técnica, Requiem da Elegia. Ser envolvido pelo poder do inimigo é como se a terra em seus pés se abrisse e fosse destruída, o derrubando. Essa sensação é familiar. Ele se lembra da última vez que a sentiu. É como naquela vez que estava treinando na Grécia. O treinamento era árduo. Ele desejava muito ver sua irmã. Por isso, fugiu sozinho do santuário em uma noite. E no caminho escorregou. Caiu do precipício girando até o fundo. Essa foi a primeira vez em sua vida que sentiu que morreria. O que sente agora é igual àquela vez. Se Marie não encontrasse, certamente estaria morto. A elegia é uma poesia repleta de lamentação, tristeza e melancolia. 4 garotos viajam. Caindo do precipício, o primeiro morreu. Ele tem asas rasgadas. É o garoto de Pégaso. Perseguindo o rosto de sua amada irmã, ele desapareceu na noite escura. Shiryu, Shun e Yoga se assustam. Não acreditam no que está acontecendo. Parece uma ilusão.
A terra se rompeu e ele caiu na fenda. Depois viram Seiya quando era criança, na época do seu treinamento. Lorelei sabe que, como guerreiros, eles viram muitas batalhas e passaram por muitas dificuldades. Entretanto, o primeiro temor da morte quando eram crianças é inesquecível. Foi a primeira experiência com a morte. Com seus acordes, o poder de sua poesia levou Seiya a um indefeso estado de corpo e mente. O eliminou trazendo à sua memória a morte. Esta porta Hexa, Arcádia, tem o poder de selar um dos 6 elementos do cosmo, a coragem. Com isso, a coragem e o espírito de luta dos cavaleiros serão arrebatados. Como não trajam as Camuys, suas almas indefesas são atraídas a um sonho eterno. Lorelei é o poeta viajante do reino maligno, aquele que traz a morte. Todos o conhecem como o caçador das almas. Agora, os cavaleiros que restaram receberão o hacking da viagem que tocará. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Lorelei. Muito obrigado!